Opa, opa, rapaziada, beleza? Passando aqui no começo do vídeo para lembrar o pessoal de se inscrever, deixar o like. Como estamos começando o canal aqui agora, preciso da ajuda de todo mundo para deixar o like aí, se inscrever para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, Tô trazendo essa obra nova aqui, e tô testando também um novo estilo de narração. Eu tentei fazer essa narração aqui mais dramática, entendeu? Focando mais em falas e tendo mais expressão. Aí vocês me falam como que vocês preferem. Se você prefere a narração mais fluida, mais rápida, ou se vocês preferem que eu dê mais entonação nas vozes dos personagens. Eu tentei fazer isso nessa narração aqui. Vocês me falam se vocês gostaram, qual que vocês preferem mais. Mas vou parar de incomodar vocês e fica com o mangá aí. Tudo começou com uma assinatura. Um homem comum, cansado, quebrado por dentro e sem ninguém para se apoiar. Estava diante de uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Na frente dele, um antigo conhecido sorria, como se estivesse oferecendo a salvação. Ele dizia: "Não pense em nada, só assina aqui." Mas por dentro, o protagonista sentia que alguma coisa estava errada. Aquele contrato, aquele discurso bonito, aquela promessa de dinheiro fácil, tudo parecia perigoso. Mesmo assim, o homem diante dele continuava insistindo, falando como se fosse seu salvador. "Isso não é algo que eu conto para qualquer um. Eu chamei você porque pensei em você." Então ele tocou justamente na ferida que ainda estava aberta. Ele comentou sobre o funeral do pai do protagonista. Disse que tinha visto ele atendendo ligações do trabalho no meio do velório, se curvando para o chefe mesmo naquele momento terrível. Falou como se aquilo tivesse partido seu coração. Por um segundo, o protagonista ficou furioso. Aquele homem estava usando a morte do pai dele para ganhar sua confiança. Mas a verdade era cruel. Ele não tinha forças para recusar. Não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha saída. A única coisa que podia fazer era torcer para que aquela suposta boa vontade fosse real. Então ele assinou. Foi assim que sua vida começou a desabar de vez. 2 anos depois, ele já não parecia mais o mesmo. Aos 28 anos, vivendo na Coreia do Sul, ele deveria estar construindo uma vida normal, mas sua realidade era o completo oposto. O antigo amigo desapareceu sem deixar rastros. A dívida ficou inteira nas costas dele, e tudo que sobrou foi uma rotina miserável, trabalhando até o limite, dormindo mal, comendo mal e sobrevivendo como se cada dia fosse apenas mais uma punição. Até quando tentava fazer algo simples, como comprar uns salgadinhos para aliviar a cabeça, o corpo já não aguentava. Ele passava mal, vomitou tudo, e mesmo assim, ainda pensava no próximo turno de trabalho. Faltavam poucas horas para o bico começar, mas antes de tentar dormir, ele decidiu fazer a única coisa que ainda trazia um pouco de paz para aquela vida apodrecida: ler. Seu único hobby era um romance chamado Dark Reader. Ele já tinha lido aquela história tantas vezes que praticamente sabia tudo de cor. Cada personagem, cada acontecimento, cada reviravolta. Mesmo assim, sempre havia algo novo ali. Para ele, aquele livro era uma fuga pequena, mas preciosa. Por alguns minutos, ele podia esquecer a dívida, esquecer a traição, esquecer o fracasso. Mas naquela noite, enquanto folheava o livro, algo estranho aconteceu. O ar ficou pesado. Uma energia escura começou a vazar das páginas, como se o próprio romance estivesse respirando diante dele. O protagonista arregalou os olhos. O quê? As letras pareciam se distorcer. Uma força roxa e sufocante saiu do livro e tomou o quarto. De repente, seu peito apertou. O coração começou a falhar. Ele caiu sem entender se aquilo era uma alucinação, um ataque ou apenas o corpo finalmente cobrando o preço de anos de exaustão. Meu coração! Eu não consigo respirar! Enquanto agonizava no chão, a última imagem que surgiu na sua cabeça não foi a de um amigo, nem de um familiar, e nem de alguma lembrança feliz. Foi o rosto daquele bastardo, o mesmo homem que mandou ele não pensar em nada e apenas assinar. Enquanto a vida escapava de seu corpo, o protagonista pensou com ódio. Eu devia ter fugido. Mas já era tarde. A consciência dele mergulhou na escuridão. E então, ele acordou. Só que não acordou no seu quarto. O ambiente ao redor era frio.
imenso e completamente desconhecido. Um salão silencioso, iluminado por uma luz azulada, cercado por janelas enormes e sombras estranhas. Por alguns segundos, ele achou que tudo não passava de um sonho, mas quando tentou se mover, percebeu algo absurdo. Seu corpo não respondia direito. As mãos estavam diferentes, pequenas, pálidas, finas demais. Sua voz não parecia a mesma. O lugar não parecia a Coreia. E antes que pudesse organizar qualquer pensamento, um monstro apareceu. Uma criatura parecida com um corvo gigantesco, deformado, de olhos vermelhos, invadiu o salão. O protagonista congelou. Ele conhecia aquela cena. Não porque já tivesse vivido aquilo antes, mas porque tinha lido aquilo mais de 100 vezes. Aquele era o começo de Dark Reader, a cena do sétimo príncipe. O príncipe paralisado, o príncipe abandonado, o príncipe que deveria morrer como parte do prólogo. A mente dele começou a juntar as peças. Aquele salão, aquele céu estranho, as 3 luas no céu, a criatura monstruosa, o corpo incapaz de se mover, tudo combinava. Ele não estava sonhando. Ele havia entrado no mundo do romance. E não como um herói poderoso, nem como o protagonista principal, nem como alguém com uma habilidade absurda. Ele acordou no corpo de um personagem destinado a ser descartado, o sétimo príncipe. A situação piorou quando o monstro avançou. Ele tentou fugir, mas o corpo não obedecia. Tentou gritar, mas a voz saiu fraca. A criatura rasgou o salão, destruiu móveis, quebrou janelas e quase arrancou sua vida ali mesmo. Desesperado, ele gritou por ajuda. "Me salvem!" Mas ninguém apareceu. E ali, diante da morte pela segunda vez, ele percebeu o tamanho da crueldade daquele destino. Na sua vida anterior, ele foi enganado por alguém em quem confiava. Agora, renasceu em um mundo de fantasia, mas dentro do corpo de um príncipe inútil, cercado por monstros e pessoas que provavelmente queriam usá-lo. O monstro se aproximou, pronto para atacar. Então, de repente a cena mudou. Quando o protagonista voltou a abrir os olhos, estava em um quarto luxuoso. Diante dele havia um mordomo e uma empregada. O mordomo falava com educação, perguntando se ele estava melhor, se o sono tinha sido desconfortável e se desejava fazer uma refeição simples. O protagonista ficou em silêncio. Ele precisava entender o básico primeiro. Conseguia compreender o idioma daquele mundo, mesmo que algumas palavras parecessem estranhas. Aquilo já era uma vantagem. Se não entendesse nada, estaria completamente perdido. A empregada preparou a mesa, mas o clima no quarto era tenso. Quando ele tentou se mover, acabou derrubando algo. A empregada se assustou imediatamente e caiu em desespero. "Por favor, perdoe minha grosseria." Ela parecia apavorada. Não era apenas medo de uma bronca, era medo de punição real. O protagonista percebeu que, naquele mundo, mesmo sendo um príncipe inválido e abandonado, sua posição ainda tinha peso. Ele perguntou o nome dela. A garota respondeu tremendo. "Meu nome é Alice, Alteza." Foi nesse momento que ele começou a confirmar melhor sua identidade. Aquele corpo pertencia ao sétimo príncipe do Império, um personagem secundário de Dark Reader, lembrado quase apenas por sua condição miserável, um príncipe que mal conseguia se mover, considerado inútil pela corte, cercado por empregados que tratavam mais como um fardo do que como realeza. E o pior, na obra original, esse príncipe seria manipulado, explorado e jogado fora. Enquanto tentava comer, o mordomo se aproximou com documentos. Com um sorriso calmo demais, ele pediu que o príncipe assinasse alguns papéis importantes. "Peço desculpas por incomodá-lo durante a refeição, Alteza, mas preciso que aprove esses documentos primeiro." O protagonista olhou para os papéis. Eles envolviam transferências de responsabilidade, autorizações administrativas e decisões que claramente não deveriam ser empurradas para alguém naquela situação. O mordomo continuou falando como se fosse tudo normal, como se estivesse apenas ajudando-o. Mas o protagonista entendeu imediatamente. Aquele homem queria usar a fraqueza do sétimo príncipe para assumir o controle sobre seus deveres e talvez sobre seus bens. Era o mesmo golpe de novo. Outra pessoa usando palavras bonitas, fingindo preocupação, tentando fazê-lo assinar algo sem pensar. O mordomo percebeu a hesitação e forçou ainda mais. "Sua Alteza está com dificuldades para assinar? Não precisa se preocupar, eu cuidarei de tudo." Aquelas palavras fizeram o sangue do protagonista ferver. Por um instante, ele não viu mais o mordomo diante dele. Viu o rosto do antigo amigo, o homem que destruiu sua vida na Terra. O homem que disse: "Não pense em nada, só assina." A lembrança foi como uma faca.
Ele percebeu que, mesmo depois de morrer, estava prestes a cair no mesmo tipo de armadilha, a mesma manipulação, o mesmo tom falso, a mesma tentativa de se aproveitar de alguém encurralado. Só que dessa vez seria diferente. O mordomo tentou insistir mais uma vez. Falou sobre orçamento, sobre desperdício, sobre como aquele príncipe incapaz deveria confiar nele. Disse que, se ele assinasse primeiro, depois tudo seria revisado com calma. Mas o protagonista já tinha decidido. Ele não viveria de novo como alguém pisado, enganado e usado. Neste mundo, não naquele corpo, não diante daquele homem. Então, mesmo com um corpo fraco, ele reagiu. A mesa virou, a comida caiu, a louça se quebrou. Alice ficou desesperada. O mordomo recuou assustado. Pela primeira vez, aquele príncipe considerado inútil mostrou uma presença diferente. O protagonista encarou o mordomo e deixou claro que não aceitaria aquilo. Ele ainda não sabia exatamente como havia chegado ali. Não sabia quem o colocou naquele mundo, nem por que acordou no corpo do sétimo príncipe. Mas sabia de uma coisa: se continuasse passivo, morreria do mesmo jeito que aquele personagem morreu na história original. Usado, manipulado, descartado. Ele olhou ao redor e entendeu o próprio cenário. Era um príncipe, sim, mas um príncipe fraco. Tinha servos, sim, mas nem todos estavam ali para protegê-lo. Tinha status, sim, mas status nenhum adiantaria se ele continuasse sem poder. E do lado de fora da janela, aquele corvo monstruoso ainda rondava, como um lembrete de que o mundo de Dark Reader era muito mais cruel do que qualquer dívida da vida real. Então o protagonista tomou sua primeira decisão naquele novo mundo. Ele não aceitaria ser figurante, não aceitaria ser usado, não aceitaria morrer como estava escrito. Mesmo que estivesse preso no corpo do sétimo príncipe, mesmo que todos ao redor o vissem como um inválido, mesmo que o mundo inteiro já tivesse decretado seu fim, ele sobreviveria. E quando o mordomo, ainda tentando manter a autoridade, perguntou o que deveria fazer com toda aquela bagunça, o príncipe respondeu com frieza: limpe isso. O salão ficou em silêncio. Vidros quebrados brilhavam no chão. A comida estava empalhada. Os óculos do mordomo refletiam a imagem daquele jovem que, até então, todos julgavam indefeso. Mas por trás daquele olhar fraco, havia alguém que já tinha morrido uma vez. Alguém que conhecia o rodeio daquele mundo. Alguém que sabia que, se quisesse viver, teria que desafiar o próprio destino. Naquele mundo, a família imperial não era tratada como simples nobreza. Para o povo, eles eram quase divindades, andando sobre a terra. Tudo existia por causa deles. Tudo girava ao redor deles, e todos aceitavam isso como se fosse a ordem natural do mundo. Havia algo que simbolizava essa superioridade acima de qualquer coisa: os cabelos loiros. Os príncipes e princesas imperiais carregavam aquele brilho dourado como uma prova de sangue sagrado. Para os nobres, eles não eram apenas herdeiros do trono, eram a própria encarnação dos deuses e o símbolo máximo da nobreza. Mas dentro dessa linhagem perfeita existia uma exceção: o sétimo príncipe. Um garoto de cabelos negros. Para a corte, aquilo era imperdoável. O mordomo Sem olhava para Lucius com desprezo, incapaz de acertar que precisava servir a alguém como ele. Em sua mente, o sétimo príncipe não passava de uma mancha vergonhosa no sangue imperial. Ele pensava com ódio, excluindo aquele lixo do sétimo príncipe, é claro. A raiva dele aumentava enquanto encarava o cabelo preto de Lucius. E aquele cabelo preto horrível dele, você chama isso de realeza? Para Sem, Lucius era apenas um bastardo patético, um príncipe que vivia pisando em ovos perto dos outros membros da família real, alguém fraco demais até para ser levado a sério. E o pior para ele era ter desperdiçado tanto dinheiro e tantos subornos para acabar trabalhando sobre as ordens de alguém assim. Sem mal conseguia esconder a revolta. Por dentro ele gritava: você acha que eu paguei tanto suborno só para trabalhar debaixo de um cara como você? Mas do lado de fora ele não podia fazer nada, porque Lucius estava diante dele, frio, imóvel, observando cada movimento. O chão do quarto ainda estava sujo. Cacos de louça, comida espalhada e restos da refeição cobriam o tapete. Sem, mesmo cheio de ódio, precisou se ajoelhar
príncipe como um inútil, agora não conseguia entender o que tinha acontecido. Aquele garoto parecia outra pessoa. Então, sem alternativa, ele respondeu: "Ah, sim, 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 Alteza." Depois daquele dia, as coisas mudaram. Lá fora, as criadas comentavam sobre o comportamento estranho de Lucius. Alice, ainda abalada, tentava explicar o que havia visto, mas até ela parecia não acreditar completamente. Uma delas perguntou se o príncipe tinha ficado diferente. Outra respondeu que sim. Desde aquele incidente, Sam nunca mais apareceu na frente de Lucius como antes. O mordomo, que costumava tratá-lo com desprezo e controlar tudo ao redor, simplesmente desapareceu. E para Lucius, aquilo era perfeito. Ele não precisava mais aturar a arrogância daquele homem. Sozinho em seu quarto, cercado por livros, Lucius finalmente conseguia pensar. Ele sabia que precisava agir com cuidado. Não podia chamar a atenção demais. Não podia parecer inteligente demais. Não podia deixar que percebessem que havia outra pessoa dentro daquele corpo. Por isso, decidiu seguir exatamente o papel do sétimo príncipe do romance. Um príncipe isolado, fraco, esquecido. Alguém que quase ninguém se importava em vigiar. E por enquanto, isso funcionava. Lucius pensou com certa satisfação. Desde aquele dia, o desrespeito de Sam desapareceu. Na verdade, ele nem apareceu mais na minha frente. Ele tomou um gole tranquilo, como se finalmente tivesse recuperado um pouco de paz. E tudo bem, eu prefiro assim. Melhor do que ter que jogar outro bullying na cabeça de alguém. Mesmo assim, por trás daquela calma, a realidade era pesada. Lucius conhecia a história original. Faltava 1 ano para o verdadeiro início do romance. E faltavam 3 anos para a morte do sétimo príncipe. 3 anos. Era esse o tempo que ele tinha antes de ser engolido pelo destino daquele personagem. Mas, por enquanto, ele decidiu aproveitar a única vantagem que tinha: o conhecimento. Estudaria, observaria, entenderia melhor aquele mundo. E enquanto ninguém mexesse com ele, fingiria ser apenas o príncipe inútil de sempre. Ele pensou: isso mostra o quanto eu amo esse romance. Eu li até o começo da história original e até 3 anos depois da minha própria morte. Lucius fechou o livro, segurou a xícara e tentou relaxar. Por enquanto, vou aproveitar esse tempo livre com elegância. Mas a tranquilidade durou pouco. Lucius pegou a xícara e tomou o chá como se fosse apenas mais uma pausa comum naquele dia estranho. Só que, no instante seguinte, algo mudou. O corpo dele travou. A xícara caiu no chão e se quebrou em pedaços. Lucius arregalou os olhos, sentindo uma dor absurda subir dentro do peito, como se seu sangue tivesse começado a ferver. O quê? Ele tentou se apoiar, mas as pernas falharam. A dor tomou conta do corpo inteiro. Meu corpo está queimando! Aquilo não parecia uma simples doença. Era como se alguma coisa dentro dele tivesse despertado à força. Então, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, seu corpo começou a mudar. A visão ficou estranha, os braços se encolheram, a pele desapareceu sobre penas escuras. A voz sumiu, substituída por um grito rouco de ave. Em poucos segundos, o sétimo príncipe já não estava mais ali. No lugar dele havia apenas um corvo negro, caído entre os cacos da xícara. E o pior, Lucius continuava consciente, preso naquele corpo pequeno, olhando para o próprio quarto de uma altura completamente diferente. Ele percebeu o absurdo da situação. Ele havia se transformado em um corvo. Não era uma criatura invadindo o quarto. Não era um monstro vindo de fora. Era ele, o próprio príncipe. Nesse exato momento, Anne entrou no quarto depois de ouvir o barulho. Com licença, Alteza. Ela parou imediatamente. O quarto estava vazio. A xícara estava quebrada no chão. E no meio dos cacos havia um corvo escuro, olhando para ela com olhos vermelhos. Ana não fazia ideia de que aquele corvo era Lucius. Para ela, parecia apenas uma ave estranha que tinha entrado no quarto do príncipe e causado aquela bagunça. Ela agarrou a vassoura, assustada e irritada ao mesmo tempo. Lucius tentou falar, tentou explicar, tentou dizer que era ele, mas tudo que saiu foi um som de corvo. Ana se aproximou devagar, olhando para a xícara destruída e para a sujeira no chão. Que desperdício! Lucius ficou indignado. Ele estava preso no corpo de um corvo, queimando de confusão, e a primeira preocupação dela era o chá desperdiçado. A ave tentou se mexer.
Ana levou um susto e recuou, mas logo apertou a vassoura com mais força. Ela olhou para o corvo como se estivesse diante de um problema gravíssimo. E para ela, realmente era. Se o príncipe voltasse e encontrasse um corvo dentro do quarto, aquilo poderia virar um desastre. Ana poderia ser punida por negligência e talvez até acusada de deixar uma criatura suspeita se aproximar da realeza. Então ela falou para o corvo, sem saber que estava falando com o próprio Lúcius. Uma pessoa muito assustadora mora aqui, sabia? Lúcius ficou sem reação. Ana continuou, cada vez mais nervosa. Mas, se Sua Alteza nos pegar assim, nós dois vamos morrer. A lógica dela era simples. Ela precisava tirar aquele corvo dali antes que o príncipe aparecesse. O problema é que o príncipe era o corvo. Antes que Lúcio conseguisse fugir ou tentar se comunicar de algum jeito, Ana avançou e agarrou a ave. Ele se debateu desesperado. Por dentro, gritava que ela estava cometendo um erro enorme, mas por fora só conseguia bater as asas e grasnar. Ana correu até a janela. Lúcio percebeu o que ela pretendia fazer e entrou em pânico. Eu não acredito nisso! No instante seguinte, Ana jogou o corvo pela janela. Lúcio despencou da torre. O palácio ficou para trás. O vento atingiu seu corpo com violência e o chão começou a se aproximar rápido demais. Ele, que já tinha morrido uma vez, agora corria o risco de morrer de novo, jogado pela própria empregada. Em queda livre, Lúcio tentou entender como aquele corpo funcionava. O que eu faço? Eu só preciso usar minhas asas? O medo dominou tudo. Mas então ele percebeu, aquele corpo tinha asas. E se ele não as usasse naquele momento, viraria uma mancha no chão. Lúcio abriu as asas à força. O vento bateu contra suas penas, a queda perdeu a força. Uma corrente de ar envolveu seu corpo e ele começou a planar sobre a floresta. Por alguns segundos ele não entendeu, e então a ficha caiu. Ele estava voando. Eu estou voando? Eu estou realmente voando! O pânico deu lugar a uma surpresa absurda. Ele não apenas tinha se transformado em corvo, conseguia voar. Mas aquela descoberta vinha com um problema ainda maior. Essa habilidade não existia na história original. Mais tarde, depois de conseguir voltar, Lúcio tentou confirmar o que havia acontecido. Sozinho no quarto, ele tentou repetir a sensação daquela transformação. Tentou uma vez, nada. Tentou outra, também não deu certo. Tentou várias vezes apenas para ter certeza. Mas ele não conseguia se transformar em corvo de novo. Lúcio ficou irritado. Por que eu não consigo virar um corvo? Ele olhou para a própria mão, tentando entender aquela energia estranha. Será algum tipo de efeito do Menes? Ou alguma habilidade escondida desse corpo? Quanto mais pensava, mais perigosa a situação parecia. Aquela transformação nunca apareceu na obra. Não havia nenhuma cena dizendo que o sétimo príncipe podia virar corvo. Nenhuma pista, nenhuma explicação. E justamente por isso, Lúcio percebeu que aquela habilidade poderia ser uma arma ou uma sentença de morte. Se alguém descobrisse, poderia chamá-lo de amaldiçoado, de impuro, de monstro. Mas se ele aprendesse a controlar aquilo, talvez tivesse finalmente encontrado uma forma de escapar do destino que o romance reservava para ele. Antes que pudesse investigar mais, alguém bateu na porta. Uma voz anunciou: Sua Alteza, o ritual da noite começará em breve. Lúcio abriu os olhos. Finalmente, o dia havia chegado. Ele sabia exatamente o que era aquele evento. Chamavam aquilo de ritual, mas na verdade era praticamente um teste de sucessão. Todos os príncipes e princesas se reuniam diante do imperador. Ali, a família imperial avaliava quem tinha potencial para herdar o trono. E claro, o sétimo príncipe nem sequer era considerado um candidato de verdade. Ao entrar no salão, Lúcio viu todos reunidos. O ambiente era imponente, frio e iluminado por uma luz azulada. No centro, o imperador, ao redor, seus filhos. O primeiro príncipe, o segundo príncipe, o terceiro príncipe, a primeira princesa, todos carregavam a aparência perfeita da família imperial. Cabelos claros, postura nobre, olhares confiantes. Lúcio se sentou no fim da mesa, o lugar mais distante. A posição de quem estava ali apenas para assistir. Ele pensou: estar aqui pessoalmente é completamente diferente de apenas ler sobre isso. No romance, aquela cena era importante, mas viver aquele momento, sentir o peso daquela sala,
e encarar aqueles membros da família imperial era outra coisa. Lúcio observou os irmãos. Comparado a eles, o sétimo príncipe realmente parecia um corvo perdido entre cisnes. E foi exatamente assim que um dos príncipes o tratou. O primeiro príncipe olhou para ele com desprezo e provocou: "Esse lixo perdeu até a capacidade de entender palavras agora?" A ofensa foi direta. Lúcio não respondeu. Por dentro, apenas analisou. Aquele homem na sua frente era arrogante, cruel e acostumado a humilhar qualquer um abaixo dele. Mas conhecendo a história original, Lúcio sabia que aquela personalidade não surgiu do nada. A própria família imperial tinha criado monstros. Crianças educadas para disputar poder desde cedo, herdeiros ensinados a enxergar os outros como obstáculos, príncipes e princesas moldados para se devorarem pelo trono. Ele pensou: não é de se admirar que a personalidade dele tinha ficado tão distorcida. Então o imperador finalmente deu início ao ritual. A presença dele dominou o salão. Ele era velho, mas carregava uma força esmagadora. Apenas seu olhar fazia o ambiente inteiro parecer mais pesado. Naquele mundo, existia uma energia chamada Menes, um poder especial exclusivo da família imperial. Não era uma magia comum, era algo ligado ao sangue, ao trono e à autoridade daqueles que governavam o império. O imperador ergueu a mão. Uma lâmina brilhou. Com um gesto calmo, ele abriu a própria pele. O sangue escorreu, mas junto do sangue, uma luz azul começou a nascer. O Menes foi injetado na mesa cerimonial. As linhas luminosas se espalharam pela superfície como rios de energia. O salão inteiro ficou em silêncio. O imperador declarou: "Glória em uma mão." A luz cresceu. "Convicção na outra." Ele apoiou a mão com firmeza e concluiu: "Não vamos perder tempo. Comecem imediatamente." A energia azul se espalhou pela mesa. Lúcio observou com atenção. No romance, aquela luz deveria medir a compatibilidade dos candidatos com o trono. Quanto mais a energia reagisse, maior seria o potencial daquele herdeiro. Mas havia algo estranho. A luz estava se espalhando longe demais. Ela alcançava a mesa inteira, indo até a extremidade onde Lúcio estava sentado. Ele franziu o olhar. No original, essa luz chegava até a beirada da mesa desse jeito? A dúvida ficou presa em sua mente. Os nobres comentavam impressionados, dizendo que aquilo era esperado da majestade imperial. Mas Lúcio sabia que alguma coisa naquela cena não batia perfeitamente com suas lembranças. O imperador então falou: "Aqueles que desejam desafiar, deem um passo à frente." O primeiro príncipe se levantou, confiante, sorrindo como se já tivesse vencido. Ele parecia acreditar que aquele ritual era apenas uma formalidade, uma chance de mostrar para todos quem realmente deveria ser o próximo imperador. Lúcio manteve o olhar nele. A primeira princesa observava em silêncio, os outros irmãos também. O primeiro príncipe caminhou até a luz azul e ergueu a mão. A energia brilhou ao redor dele. Por um instante, tudo parecia seguir a cena original. O herdeiro arrogante diante da mesa, o imperador observando, a corte prendendo a respiração. Mas então, o ar mudou. O rosto do primeiro príncipe se deformou. Seus olhos arregalaram. Algo dentro dele começou a falhar. A energia azul se distorceu, como se estivesse rejeitando seu corpo. Ele tentou resistir, mas já era tarde. O sangue começou a escorrer, primeiro pela boca, depois pelo nariz. O príncipe cambaleou. O corpo inteiro começou a sangrar. O salão mergulhou em silêncio. Aquele homem que segundos antes zombava do sétimo príncipe, agora tremia, sufocado, derramando sangue diante de todos. Lúcio ficou parado. Ele reconheceu aquela cena. Era o sinal, o verdadeiro início da tragédia. A partir dali, a história principal começava de verdade. Isso significava que o destino que levaria o sétimo príncipe à morte também já estava em movimento. A luz azul ainda brilhava sobre a mesa. O sangue manchava o chão. O primeiro príncipe arqueava sem entender o que tinha acontecido. E no meio daquele silêncio aterrorizante, Lúcio pensou: a história principal começou. Opa, rapaziada, passando aqui no final do vídeo, só pra dar um recado aí, por que o vídeo não saiu maior, saiu mais longo. Eu tava planejando fazer esse vídeo já pegando todos os capítulos que tinha disponível dessa obra no momento. Só que de um dia pro outro, a minha voz simplesmente sumiu. Eu peguei uma gripe federal. Como vocês podem ver aí pelo áudio,
A minha voz tá horrível. Eu gravei a narração desse vídeo ontem, no domingo, e hoje eu planejava terminar de gravar o resto e terminar de editar. Mas eu não consegui, não tem condição de eu narrar desse jeito. Vocês não iam entender nada. Então eu editei o que tinha aí, que é os 30 minutinhos. E eu vou ver se a minha voz melhorar até amanhã e eu gravo o resto pra vocês. Daí já a gente já fica com essa obra completinha que eu achei muito boa. A história tá indo pra um rumo bem legal e eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas é isso aí, rapaziada. Mesmo com a voz ruim aí, valeu por ter assistido até o final e comenta cachorro aí nos comentários. Valeu.